Quero cumprimentar as irmãs com a paz do Senhor. E uma das coisas piores que é mentira é quando você engana você mesmo. Você consegue ser hipócrita com você mesmo, entendeu? E a gente não pode cair nesse pensamento. Porque quando você lê, Jesus conta a parábola do publicano e do fariseu. O publicano era o cobrador de imposto, que as pessoas não gostavam dele, e que o judeu, principalmente, tinha certeza que não tinha nada de Deus na vida dele. Mas nós vemos aí que Mateus era publicano, se converteu, e Zaqueu, né? Tantos outros. E o fariseu era o cara que vivia em uma religião carregada de doutrina de homens. A doutrina era tão poderosa que eles saíam para matar cristão. O cristão vivia de acordo com a Bíblia Sagrada, e o fariseu vivia de acordo com a lei do homem acrescentada, a doutrina da igreja acrescentada à Bíblia Sagrada. E nós vemos aí que essa igreja de fariseu, ela perseguia o cristão. Inclusive o apóstolo Paulo sai com uma turma para ir perseguir cristão, para prender cristão, para matar cristão, não é? Então, nós temos que observar isso com muita clareza, para que a gente não se torne um fariseu. E quando o fariseu entra na igreja e começa a orar e falar com Deus, e ele olha, tem um publicano lá orando, ele critica aquele publicano, entendeu? Como muitas vezes a gente também critica as pessoas na rua. Mas o fariseu estava falando: Senhor, eu não sou como aquele publicano lá, que faz isso, que faz aquilo, que faz aquilo outro, né? Mas o publicano estava orando assim: Senhor, eu sou um pecador, eu sou um falho, eu sou um fraco, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é tudo para mim, eu quero me converter, eu quero me transformar. Qual você acha que Deus justificou? Deus justificou aquele que segue doutrinas de homem, ou aquele que quebrantou o coração e está aceitando a palavra de Deus? É muito perigoso a gente ser hipócrita e fingido conosco mesmos, porque a função de um verdadeiro cristão, aliás, a função de qualquer ser humano que se acha inteligente na face da terra, é ele se converter, é ele melhorar os seus caminhos, é ele se observar. E você só vai mudar quando você olhar para você, quando você passar de fingir, parar de fingir para você mesmo, parar de mentir para você mesmo, parar de te enganar. Como a Bíblia diz, aquele que acha que ele é religioso, que ele é de Deus, e anda contra a palavra de Deus, a religião dele é vã, ele está enganando a si mesmo. E o que mais tem na face da terra são pessoas que enganam a si mesmo. Isso é a pior doença que o ser humano pode ter. Por isso que a Bíblia diz: conhece-te a ti mesmo, examine-se o homem a si mesmo, ama o próximo como a ti mesmo, né? Convertei-vos, é você que tem que converter, mas nós estamos sempre olhando para os outros, olhamos para nós com fingimento, nos enganando. Qualquer coisinha que a gente faz para Deus, a gente acha que está fazendo sacrifício, não é? Quando o mandamento é amar a Deus de todo o coração, e é só pelo fato de você ver que você não está amando a Deus de todo o seu coração, você já tem que começar a brigar com você mesmo. Você já tem que começar a determinar
para você mesmo que você não pode viver assim. Aí você começa a botar culpa em tudo. É porque o marido não sei o que, é porque a esposa não sei o que, é porque a minha filha, é porque meu genro. O ministério é individual, a vida é individual, a salvação é individual. É você que tem que tomar uma atitude honesta, sincera, decente, real e verdadeira, de abrir o seu coração de verdade e servir a Deus em espírito e em verdade, de acordo com o que está escrito na Bíblia. O resto é conversa fiada. E o mais absurdo não é você ir numa igreja e está lá um pastor mentindo, está lá um padre mentindo, não. O maior absurdo é você mentir para você mesmo, ficar se enganando. Isso sim é um grande absurdo. Nós estamos lendo, irmãos, o livro de João, capítulo 5. Livro de João, capítulo 5, diz a palavra do Senhor, diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Eu quero parar aqui nesse versículo 4 para você entender o quanto é sério e perigoso você apoiar a sua vida, você viver em função de doutrinas de homem, em função de religião e não em função da Bíblia. Porque hoje todo mundo tem como saber qual que é a Bíblia verdadeira e qual que não é. Qual Bíblia que é falsificada, qual Bíblia que é distorcida, que é contaminada e qual que não é. Todo mundo tem condição de saber isso hoje. O que acontece? Se você pegar a Bíblia das Testemunhas de Jeová, eles tiraram o versículo 4 inteiro. Tudo que eu li aqui. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Eles arrancaram esse versículo inteiro. Mas se você ler o resto, o contexto, você vai ver que não tem como a Bíblia explicar o que acontece na frente sem esse versículo, porque fica sem lógica. E diz no versículo 5: e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres explicação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então veja bem que coisa interessante aqui. Primeiro aqui diz que esse homem havia 38 anos, estava enfermo. Esse homem, com certeza, ele não conhecia Jesus. Ele não foi curado pela fé. Como muitas pessoas que Jesus curou, Jesus deixou claro que a pessoa estava sendo curada pela fé dela. Essa pessoa foi curada porque Jesus quis curá-la. Entendeu, irmãos? Porque quando você vê o contexto da Bíblia, você vai entender isso melhor. E veja bem que isso serve para a nossa vida, porque muitas vezes você está orando a Deus para que aconteça um milagre na sua vida,
um milagre na vida de um familiar seu, e esse milagre não acontece hoje, e esse milagre não acontece amanhã. Tem muitas pessoas que você vai falar com elas falam assim: não, já entreguei na mão de Deus. Não existe esse negócio de entregar na mão de Deus, tá? Eu já quero deixar isso claro para você. Nós somos cristãos todos os dias. Você acorda, você tem que acordar cristão e acordar lutando com Deus. Nós lutamos com Deus todos os dias, assim como Jacó lutou com Deus e venceu. Se você quer vencer, você tem que lutar com Deus. Lutar com Deus é começar entregando o seu dia para Deus, entregando a sua vida para Deus, entregando o seu trabalho para Deus, porque é Deus que tem que nos governar. O dia do seu milagre será determinado por Deus. Não há ninguém na terra que busque a Deus que vai ficar de mão vazia. Deus é maravilhoso. Deus é o ser mais maravilhoso do universo. A Bíblia diz que Deus é amor, mas não é esse amor do homem, é esse amor fraco, miserável, egoísta que o homem tem, não. O amor de Deus é perfeito, porque Deus é honesto, porque Deus é justo, porque Deus é sincero, e Deus não fica devendo nada para ninguém. E no tempo dele o milagre vai acontecer. E qual o maior milagre que o verdadeiro cristão busca? As pessoas ainda estão querendo saber se Deus é poderoso ainda estão duvidando do poder de Deus. O verdadeiro cristão busca para si e para as pessoas que ele ama, para os seus familiares, o milagre da salvação. Jesus falou: não adianta você ser curado com um olho, ser curado com a perna, não adianta você orar e levantar um paralítico e ele perder a salvação. A nossa preocupação tem que ser com a salvação. A nossa fé realmente tem que ser na promessa de Deus de ressurreição e vida eterna, que a maioria das pessoas nem acredita. Nem acredita. Porque quando você acreditar de verdade que é verdadeira essa promessa de Deus de ressurreição e vida eterna, você vai vir da sua casa até a igreja de joelho. Não precisa de ninguém te chamar, não, porque não há prêmio maior do que esse. Porque se eu falasse aqui hoje nesse culto que eu estava dando R$1.000 de presente para quem viesse aqui, mas meu Deus do céu, não cabia nem na rua. Mas nós estamos aqui pregando a salvação, pregando a ressurreição e a vida eterna em um mundo perfeito, que é tudo que você precisa. Mas você não crê nisso, você não crê. Você crê no dinheiro, você crê na bênção, no milagre da saúde, né? Principalmente a tal da bênção da chave, né? Essa aí o pessoal crê muito, entendeu? Mas, irmãos, o verdadeiro cristão, ele luta com Deus todos os dias para ele amar a Deus, amar de verdade. Não é amar de conversa fiada, não é aquele amor fingido, aquele amor passageiro, na hora que canta um louvor, na hora que a pregação está favorecendo ele. É amar a Deus no deserto, na tempestade, no fogo, na água, onde for. Amar a Deus de verdade. Assim como a gente ama outras pessoas, a gente começa a crescer. Você fica procurando um par na sua vida e você encontra a pessoa que você gosta, você começa a amar aquela pessoa, você morre por ela, você mata ela. Aí com Deus não, Deus fica sempre num canto, guardado lá, jogado lá, entendeu? Para você usar. Deus não é para isso não, irmãos. Deus é para a gente amá-lo de verdade, de todo o nosso coração.
Mas isso não está dentro de você. Tem duas coisas que você não consegue ter de verdade, com força mesmo, que é fé e amor. Você não consegue nem amar os outros direito, vai amar a Deus? Como a Bíblia diz, você não consegue amar nem as pessoas que você conhece, você vai amar a Deus, você não vê, você não conhece? Não. A sua fé, que tamanho que é? Se for apertar você, você vai ser igual aos discípulos. Jesus falou: geração iníqua, até quando vos sofrereis? A fé de vocês é menor do que um grão de mostarda. Eu confesso, minha fé é pequena também, e a sua também é pequena. Por isso que Deus está mandando esse recado para você hoje. Você tem que clamar a Deus todos os dias, para que você possa ter uma fé sobrenatural, para que o Espírito de Deus venha sobre você e te convença e te comova, que você sinta a presença de Deus na sua casa, que você sinta a presença de Deus no seu trabalho. Para isso você tem que clamar. Você tem que clamar a Deus para você amar a Deus de todo o coração, mais do que você ama o seu cônjuge, mais do que você ama seu filho. Você não tem esse amor. Você tem que buscar Ele. Esse é o tesouro. Jesus falou: construir tesouros no céu. Nós não queremos construir tesouro aqui. O homem do celeiro, fazer sempre mais um celeiro. Todos os dias a gente vê pessoas poderosas, famosas, ricas morrerem. Você imagina nós que somos pobres? Quer dizer que nós não vamos morrer? Ou Deus vai te avisar: não, olha, antes de você morrer, eu vou te dar 20 anos, entendeu? Por enquanto você vai ganhar bastante dinheiro, você vai ter tudo que você quer, depois você vai morrer. Isso não existe, irmão, entendeu? Por isso que Jesus fala: construir tesouros no céu. Como que você constrói isso? Lendo a Bíblia, amando a Bíblia, orando no seu quarto, orando no seu trabalho, clamando a Deus. Ah, pastor, para que eu vou clamar a Deus? A minha vida está maravilhosa, eu sou jovem, eu tenho força, está tudo bem comigo. Para que eu vou clamar a Deus? Claro, você não precisa, você tem tudo. Mas deixa a calamidade bater na sua porta. Deixa a enfermidade terrível bater na sua porta. Quero ver se você não vai clamar. Então isso é uma grande burrice. Porque nós buscamos o amor, desde criancinha nós buscamos o amor, e não encontramos no ser humano, nem vamos encontrar, porque nem nós temos amor verdadeiro para dar. Nosso amor é pequeno para dar para os outros também. Mas Deus está de braços abertos, nos observando, cuidando de nós, nos livrando, nos ensinando, nos educando e nos amando todos os dias. E nós temos que nos esforçar para amar a Deus. Aí sim você constrói um relacionamento com Deus, constrói um tesouro no céu. Versículo 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Os judeus aqui estavam se baseando no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 10, que Deus dá um mandamento que a pessoa tinha que guardar o sábado, não é? Mas essas pessoas, elas interpretavam a lei do jeito que elas queriam. É por isso que eu falo sobre a doutrina de homem. Tanto que Jesus vem mostrar para eles que o que importa não é a lei de tradição de homem. O que importa é o amor. O que importa é a verdade. O que importa é a compaixão. O que importa é a misericórdia. Como
como Jesus fala, terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Ah, e a pessoa, você vai lá, tem religião, se você não guardar o sábado, você está morto. Mas não tem compaixão, não tem misericórdia, não tem compromisso com a Bíblia, fica acrescentando a palavra de Deus, fica tirando, né? Fica botando palavras de homem junto. Então aqui, Jesus já deixa claro que ele é dono do sábado. Ele já quebra esse mandamento do sábado. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse isso? Toma a tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Olha aqui, irmãos, isso aqui as igrejas não querem pregar. Olha o que Jesus deixa claro aqui: o que mais você vê na terra é tal do crente caído, a pessoa que recebe a mão de Deus, Deus leva até as águas, batiza, dá a palavra, leva para uma igreja, ensina o caminho, aí ele quer voltar para o Egito, ele quer voltar para o mundo, ou quer trazer o mundo para a igreja, ou ele faz uma coisa ou outra, entendeu? Não rasga o seu coração, não se entrega de verdade, entendeu? Vive cocheando em dois pensamentos. Vive na igreja de Laodiceia, morno, toda a vida morno. Na igreja quente, chega em casa é morno. Na igreja quente, chega no trabalho é morno. Toda a vida assim, né? E aí, nós vemos lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43 e 45, vamos dar uma olhada aqui. Mateus capítulo 12, versículo 43, diz a palavra do Senhor assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra, então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Entendeu, irmãos? Tem gente que fica brincando com Deus, fica brincando com Deus. Deus não se deixa escarnecer. A palavra de Deus não é brincadeira não, essa palavra foi escrita com sangue, com dor, e você recebe essa palavra de graça. Deus te ensina a ler, Deus te ensina a escrever, Deus te dá uma Bíblia na sua língua, Deus te traz à igreja, te orienta, e você fica brincando. Aí o que acontece? Um dia você foi liberto, porque quando você entrou nas águas lá, Deus te libertou. Você nasceu de novo pelas águas e pelo Espírito de Deus que você recebeu no dia do batismo. A aliança foi feita por Deus e quem te levou lá foi Deus. Aí você começa a brincar. Quem vai voltar para a sua vida? Quando você menos esperar. Quando você menos esperar, porque não pensa que o diabo vai mandar um aviso para você, não. Vai mandar uma cartinha, vai mandar um WhatsApp, vai falar: olha, dia 10 de maio, às 2 horas da tarde, eu vou ir na sua casa, vou acabar com você.
Não fica nessa ilusão não, irmãos. O diabo vem na hora que você não está esperando, quando você não está esperando, aonde você não está esperando. A palavra do Senhor deixa claro isso. Então, como que a gente vence o demônio? Vence pela palavra de Deus. Por isso que Jesus cita Deuteronômio 8,3 para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é a palavra que saiu da boca de Deus, está aqui na nossa mão. E você, com a palavra de Deus, aceitando a palavra, lutando para viver conforme a palavra, lutando contra você, que a luta é contra você. Você começa a lutar para viver dentro da palavra, você jamais vai ser tocado. Aí se Deus estará contigo, Deus estará contigo quando você andar conforme a palavra, entendeu? Quando você fizer a vontade de Deus, não a sua vontade. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas do sábado. Olha que coisa interessante, irmãos. Quem estava procurando matar Jesus aqui? Era o romano? Era o pecador? Era o crente religioso, o crente que só seguia a doutrina de um homem, que só andava atrás de um homem, porque Jesus andava conforme a palavra, conforme a Bíblia. E a igreja falsa, mentirosa, estava perseguindo ele para matá-lo. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Olha aqui a Bíblia deixou claro que Jesus quebrantava o sábado, né? Como é que tem religião que não quer deixar você quebrantar o sábado? Se você quebrantar o sábado, você está contra a lei de Deus. Então quer dizer que Jesus pecou. Entendeu, irmãos? Por isso que nós temos que ler a Bíblia e entender a Bíblia pela Bíblia. Você vai conhecer a Bíblia pela Bíblia, texto e contexto. Você pegar livrinho de pastor, revistinha de pastor, livrinho de igreja, para você entender a Bíblia, eles vão botar na sua cabeça o que eles quiserem. Por isso que tem mais de 1000 religiões. Porque chega uma religião, pega a Bíblia, diz que você tem que guardar o sábado. Chega outra, diz que você não tem que guardar. Chega outra, diz que sexta-feira você não pode comer carne. E vai por aí fora. Entendeu? Nós somos chamados para servir a Deus de acordo com o que está escrito na Bíblia. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem.
Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição de vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição de condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Olha aqui Jesus dando um exemplo claro para a gente, primeiro falando sobre a ressurreição, a nossa ressurreição, segundo, ele dizendo claramente que ele não buscava fazer a vontade dele, mas fazer a vontade de Deus, e é para isso que somos chamados. Nós não somos chamados para fazer a nossa vontade, nem para fazer a vontade de ninguém aqui na terra. A salvação é individual, nós somos chamados para fazer a vontade de Deus que está escrita na Bíblia. E se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque aquele que ele enviou não credes vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Aqui, olha, Jesus aqui, ele já está começando a mostrar claramente o pensamento do cristão, que teima em não acreditar na palavra de Deus. Por isso que Jesus vai dizer aqui em João 5,39, ele vai agora aconselhar, olha, e a sua palavra não permanece em vós. Quer dizer, Deus fala a palavra dele, não faz diferença para vocês, né? Porque naquele que ele enviou não credes vós. Porque aquelas pessoas conheciam a Bíblia, sabiam da vida de Jesus, sabiam tudo que ia acontecer, era para eles, todos os crentes tinham que acreditar no que Jesus estava falando, mas não acreditavam. Por isso que Jesus aí fala com eles agora: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Entendeu? Como que você vai conhecer Jesus? Examinando as Escrituras. Entendeu? O que Jesus está dizendo para a igreja ali: olha, vocês estão acreditando na conversa do outro, vocês estão indo na igreja, estão acreditando em igreja, em conversa de homem, acreditaram em João Batista, mas sabe por que vocês não acreditam em mim? Porque vocês não ouvem a palavra de Deus. A palavra de Deus está onde? Nas Escrituras. Como Jesus fala em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Enquanto você não conhece a Bíblia, você está errado, e acabou. E aonde você vai encontrar a vida eterna? Na Bíblia. Aonde você vai saber quem é Jesus, o que Jesus pensa, o que ele quer de você? Na Bíblia. Por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Por quê? Que verdade é essa? É a verdade que eu falo? É a verdade que o Papa fala? É a verdade que você fala? Ou é o que está escrito na Bíblia? A verdade é o que está escrito na Bíblia. A única verdade que pode te libertar é o que está escrito na Bíblia. Enquanto você não conhecer a Bíblia da primeira página até a última, você não será liberto, e acabou. Não adianta querer arrumar desculpa.
e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a este aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, se você não acredita na Bíblia, como que você vai acreditar em Jesus? Não é? E outra coisa que Jesus deixa claro aqui, ele não buscava a glória de homens. Hoje a pessoa acha que para a igreja ter Deus, a igreja tem que ser folheada a ouro, ela tem que ter quadro dos pintores mais famosos do mundo, né? Ela tem que ter um show gospel, ela tem que ter santos de ouro, né? Senão Deus não está ali. Deus é o ser mais perfeito do universo, por isso ele é humilde, é simples, e por isso ele deixou claro: aonde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei eu. Pode ser no meio do mato, pode ser numa casinha de sapé, pode ser debaixo de uma ponte, pode ser em qualquer lugar. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Deus não busca glória como o homem busca. As pessoas ficam andando atrás de pregador famoso, andando atrás de igreja linda, entendeu? Não vão encontrar com Deus. Deus é simples. Deus não precisa da gente para nada, não precisa da sua roupa, do seu paletó lindo, do seu terno caro, do seu sapato bonito, da sua roupa linda, não precisa disso aí. Você, para representar Deus, também não precisa de nada disso não. Você precisa de ter um coração puro, você precisa de ter um desejo de andar reto, porque quem vai te julgar, quem vai te exaltar, é Deus. Nós vivemos para a glória de Deus, é para Deus olhar para nós, como Jesus falou aqui: eu não busco glória de homens. Crente que fica procurando glória de homem, que fica querendo se achar, se aparecer, esse não vai encontrar com Deus. Pode ter manifestação, você vai no centro de macumba, tem manifestação, você vai no espiritismo, tem manifestação, você vai na tribo de índio lá, Baixa Santo, lá no Pajé, lá tem manifestação. E manifestação não quer dizer que é Deus não, entendeu? Tem nada a ver com Deus não. João Batista foi considerado, entre os nascidos de mulher, um dos maiores homens que já pisou aqui na terra, considerado por Jesus. Me mostra um milagre que João Batista fez. Me mostra uma profecia que João Batista deixou aqui. João Batista veio cumprir a palavra de Deus, veio ensinar o evangelho do reino de Deus, veio colocar as pessoas no caminho para aceitarem a palavra de Jesus, veio batizando as pessoas para que as pessoas aprendessem a fazer uma aliança de coração. Arrependei-vos, por isso que prega arrependimento. Daí você já não compra Deus mais. Até João Batista as pessoas compravam Deus, pagavam pelos seus pecados. Agora João Batista vem, não, ele quer o teu coração, e ele quer que você olhe para você, porque quando fala arrependei-vos, para você ser batizado, você, para arrepender, você tem que olhar para você, para ver se você tem algum defeito para você se arrepender. E essa é a busca verdadeira do cristão: examinai as Escrituras, porque julgais nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém?